alunos atenienses, eu sou o professor Marcelo Kaiser, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. A aula que nós vamos falar hoje será sobre pronomes, a classe de palavra que eu havia dito que iria dar a continuidade. Vamos entender o que são os pronomes. Os pronomes são a classe de palavra em que acompanha ou ele substitui o próprio substantivo. Nós sabemos que o substantivo é um nome, e se o pronome ele é pronome, ele vai estar sempre ligado a ele. Então ele vai estar acompanhando, assim como nós temos alguns pronomes que vão estar sempre do lado de um substantivo, ou ele vai estar totalmente substituindo ele. Qual a função de um pronome? A função do pronome é evitar a repetição. Ele traz uma coerência e principalmente uma coesão melhor ao texto, traz uma leitura mais fluida, mais fácil e clara. Se um texto ele tem dentro de um parágrafo a repetição de palavras, isso já é considerado um erro. Então, como é que eu faço para evitar essas repetições dessas palavras dentro de um texto? Utilize um pronome, substitua aquele termo que você já usou e assim o texto fica mais claro. Um dos primeiros pronomes que nós vamos tratar será o pronome pessoal. O pronome pessoal eu tenho dois: pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo. O pronome do caso reto é aquele que nós aprendemos na escola. E para podermos dividir os pronomes do caso reto, nós temos a tabelinha. Nessa tabelinha nós temos a divisão das pessoas, que nós encontramos nas questões por aí que diz a pessoa do discurso. Quem é a pessoa do discurso? Eu tenho a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, cada uma com um pronome reto respectivo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Para cada pronome reto, eu vou ter um pronome oblíquo. O pronome oblíquo, eles funcionam como complementos. Também tem uma divisão clara para o pronome oblíquo. Eu vou ter os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Mas qual a diferença entre o átono e o tônico? O pronome oblíquo átono é aquele pronome que ele não vai vir acompanhado de uma preposição. Exemplo, o me. Você já recebeu uma mensagem dizendo assim: diz isso para me. Tem pessoas que costumam fazer esse erro porque não sabem a diferença entre o pronome oblíquo átono e o tônico. Para me não existe, porque o para é uma preposição e o me é um pronome oblíquo átono. Os pronomes que vão vir com preposição serão os pronomes oblíquos tônicos, porque eu posso dizer claramente para mim, a mim, para ti, a ti, para comigo, a ele, para ele. É interessante entender que o ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes retos, mas também podem funcionar como um pronome oblíquo tônico, pois para eles eu posso ter uma preposição. Os pronomes de tratamento são aqueles pronomes que vão claramente se referir a alguém com respeito. Daí temos também a tabelinha dos pronomes de tratamento. Um dos pronomes de tratamento que é dado informalmente é o você. O você passou, ao longo da história, passou por um processo de aglutinação. Ele era vossa mercê e com o passar do tempo ele foi aglutinando até encontrar você. Mas nós entendemos ainda que há um fenômeno nesta palavra que ele ainda continua perdendo letras, continua diminuindo até encontrar o C, VC. Há pessoas que já escrevem somente com a letra C. O pronome indefinido ele é muito claro de identificar. Pronome indefinido serão aquelas palavras em que nós não conseguimos entender uma definição para ela. Nós temos as tabelas dos pronomes indefinidos. Nós temos os pronomes indefinidos variáveis, ou seja, eles vão variar em plural e singular, masculino e feminino, e tem os invariáveis que eu não consigo fazer essa mudança. É uma palavra clara que eu não consigo identificar ao certo o que é, tal como cada, todos, algum, alguma, certo, certos. Quando você coloca essa palavra ao lado de um substantivo, você claramente não consegue definir esse substantivo ao certo. Por isso que ele é um pronome indefinido. Os pronomes demonstrativos, o nome já é bem claro, ele vai demonstrar algo. Nós temos os pronomes demonstrativos variáveis e os invariáveis também, mas eles são divididos entre primeira, segunda e terceira pessoa. Como assim? Para a primeira pessoa, eu tenho este, esta, estes e estas, e isto. Quando eu vou me referir a isso, é para a primeira pessoa. Exemplo, eu tenho esta caneta na minha mão. Eu sou a primeira pessoa, então eu digo esta caneta. Segunda pessoa, esse, essa, esses e essas, refere-se ao tu.
Então, se eu estou conversando com uma pessoa e esta caneta está na mão de outra pessoa, ele é o tu para mim. Então, eu vou conversar com ele e digo assim: ah, essa caneta. Se eu estou conversando com um tu e a caneta está na mão de uma outra pessoa, o ele é a terceira pessoa. Então, é aquele, aquela caneta. Uso a primeira pessoa referente a mim, a segunda pessoa ao tu, e a terceira pessoa é longe, é o ele e ela. Esta caneta aqui é minha, essa caneta aí é sua, aquela caneta lá pertence a ele. Pronomes possessivos, ele vai indicar posse, então ele pertence a alguém. Então eu tenho os no singular e o no plural, também dividido em primeira, segunda e terceira pessoa. Exemplo: minha escola é muito tranquila. Então eu tenho um pronome possessivo minha. Tuas tarefas já foram feitas? Isso é quando alguém refere-se ao tu. Ou na terceira pessoa posso também dizer: foi direto para o seu quarto e pegou o seu ursinho. Estes são exemplos de pronomes possessivos. Os pronomes interrogativos, eles vão estar como variáveis e invariáveis. Os pronomes interrogativos, quando eu faço uma pergunta direta, ou seja, quando eu tenho uma interrogação no final, eles vão vir no início dessa pergunta. Então você pode defini-los como pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos também podem vir no meio de uma questão, se for uma pergunta indireta. Como assim uma pergunta direta e indireta? Eu vou dizer: quantos anos você tem? Você percebe que eu faço uma pergunta direta no final, tem uma interrogação? Então esse pronome interrogativo veio no início. Agora eu digo: o João perguntou de Ana quantos anos ela tinha. O quantos continua sendo o pronome interrogativo, porém é uma pergunta indireta, não tem uma interrogação, mas entende-se que é uma pergunta. E este pronome veio no meio dessa sentença. Os pronomes relativos são pronomes que também se referem ao termo anterior. Eu tenho exemplos: o qual, a qual, os quais e as quais. Eles vão sempre concordar com o gênero que ele se refere, singular ou plural, masculino e feminino. Esta é a caneta a qual comprei. Olhe o sapato o qual escolhi, as folhas as quais preciso usar. Então ele vai ter que concordar. Agora, outros pronomes é o cujo, cuja, cujos e cujas. Você vai usar esse pronome somente para sentido de posse. Exemplo: o livro cujo escritor escreveu ficou famoso. Então percebe que esse livro pertence ao escritor, por isso que eu usei o pronome relativo cujo. Outros pronomes relativos que eu posso usar é o que e o quem. O quem você só deve utilizar para se referir a pessoas. Ela é quem escolhi para ser minha mulher. Então, este quem vai se referir a pessoas. Ou posso utilizar o que? Este é o livro que preciso. O que, ele tem uma diferença bem grande, porque ele pode ser várias classes de palavras. Mas como identificar, professor, que vai ser realmente um pronome relativo? Basta substituir ele por o qual, a qual, os quais e as quais. Se essa substituição for possível, pode classificar que ele vai ser um pronome relativo. Como eu disse anteriormente, esta é a caneta que comprei. Esta é a caneta a qual comprei. A substituição foi possível. Olha o carro que o João bateu. Olha o carro o qual o João bateu. Então, se a substituição for possível, ele vai ser um pronome relativo. Outro pronome relativo é o onde. Muitas pessoas utilizam o onde para várias coisas que não tem nada a ver. O onde ele só é colocado para lugar. A casa onde vivo, a escola onde estudo. O único pronome relativo em que eu posso substituir esse onde é o pronome relativo em que. Então você pode colocar esse pronome relativo sem ter medo de nada, porque ele também vai se referir a lugar. Os pronomes, eles têm funções coesivas. Eles vão ser anafóricos ou catafóricos. Anafóricos é quando ele sempre vai se remeter a algo anterior, catafórico a algo posterior. Isso é muito claro na hora da escrita. Eu vou utilizar pronomes relativos anafóricos dentro de uma redação. Exemplo: se eu for querer mencionar algo que eu já falei. Se no parágrafo anterior eu falei sobre as causas das queimadas e no outro parágrafo eu quero me referir novamente a isso, então eu vou utilizar o pronome esse, essa, isso. Agora, se eu quero dizer algo que eu ainda vou falar, então eu utilizo um pronome catafórico. Estes são os materiais que você precisa comprar: caneta, lápis, borracha e um apagador. Percebe que eu ainda tive que falar, depois eu fui mencionar, então por isso eu utilizo um este. Então, este, este e isto para algo que você ainda vai falar. Esse, essa e isso, algo que você já falou.
Esta foi uma breve explicação sobre os pronomes, espero que você tenha compreendido o assunto. Eu sou o professor Marcelo Kaiser, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos.